aqui tem mais umas perguntas. Otávio Cidelino Leite Neto. O curso está maravilhoso, obrigado. Sou um dos vários alunos atrasados. Acabei hoje de assistir a aula 47. Lá pela frente, o título Zonde. A escolha faz seu destino. E cita 3 tipos de escolha: dos amigos, do cônjuge e da morte. Começa a falar da escolha dos amigos e logo para responder esta pergunta. Gostaria que o senhor respondesse o seguinte: como conciliar o preceito da amizade, assim como o senhor o formulou, com o segundo mandamento? Pergunto porque, para mim, é muito fácil viver como um avestruz. Não sinto falta de colegas, festinhas e familiares. Ah, que sujeito abençoado. Exceção feita a minha mãe, mas ela mora comigo, então não é problema. Consigo ficar em casa quando pego os feriados 5 dias direto sem sair. Nem tampouco sentir falta das boçalidades da minha vida cotidiana. Agora estou no seminário e tenho a tendência a ficar mais desligado ainda no meio e em torno. Apesar de sentir falta de alguém para conversar. Bom, tem milhares de pessoas aí para você conversar no próprio seminário. Então, veja, a definição da amizade que eu dei, que é o idem vele, idem nole, é de São Tomás de Aquino e não tem nada a ver com a escolha da amizade no sentido do Zonde. O Zonde está falando da escolha da amizade no sentido de afinidades hereditárias, que são puramente biológicas, que você se aproxima de certas pessoas, tá certo? Porque elas são, por assim dizer, seus parentes genéticos. São pessoas parecidas com você. Mas o fato de serem parecidos com você não quer dizer que tenham os mesmos objetivos na esfera mais alta, espiritual. Ao contrário. Então, por exemplo, dentro de um vamos supor que seja uma relação de casamento, você tem vários níveis de afinidade de encontro. O primeiro nível é esse que está falando do Zonde. Quer dizer, ele diz claramente que a atração sexual é determinada pela composição genética. Quer dizer, você procura os seus parentes genéticos. Basta isso para você fazer uma convivência? Claro que não. Agora, se não tiver isso, simplesmente não vai existir a convivência. Quer dizer, você não vai querer, né, ir para a cama com a dona só por obrigação. Fala, não, eu não sinto atração nenhuma, não sinto nada, mas tenho que ir. Fala, o que é isso? Ninguém faz isso. Então, se existe essa atração, é atração natural, genética. Isso aí você não precisa se preocupar em selecionar, porque a natureza já selecionou para você. Mas isso é só o começo. Quer dizer, o próprio Zonde admite que esse nível genético de determinação do destino é só a primeira faixa, mas que tem outros em cima, né, que vai ter, vamos dizer, o ambiente social, o ambiente cultural, e finalmente o espírito, a liberdade do espírito. Quando São Tomás de Aquino define a amizade como querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando já num nível espiritual que não é determinado geneticamente. Não é isso? E, sobretudo, ele está definindo a amizade e não o amor conjugal. Você, pelo amor de Deus, você não vai sair transando com todo mundo que você tem amizade. Não, nós queremos as mesmas coisas, rejeitamos as mesmas coisas, vamos para a cama. Não vai fazer uma coisa dessa. Então, primeiro, a diferença do conceito do Zonde, da afinidade, não é o mesmo de Santo Tomás de Aquino, eles não estão falando da mesma coisa. Em segundo lugar, como conciliar isso com o segundo mandamento? Eu não vejo necessidade de conciliar, porque o segundo mandamento abrange isso aí. Ele abrange e transcende infinitamente. Coisas que não se colocam no mesmo plano não tem por que ser conciliadas, elas têm que ser hierarquizadas. E quando você hierarquiza, uma coisa abrange a outra. Né? João Pedro pergunta, na sua apostila sobre a arte de estudar, a respeito da atividade intelectual formal, o senhor comenta sobre a existência de 2 tipos de inteligência que tem rendimento somente após aqui tem rendimento somente após um longo esforço contínuo e outra que responde melhor a um esforço descontínuo e variado. Esses tipos seriam irrevogavelmente determinados pela caracterologia individual, cabendo a cada um aceitar o seu tipo e obter dele o melhor. Olha, eu não sei, mas parece que sim. Quer dizer, na prática, a gente vê que as coisas funcionam assim. Então, se você lê, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, você vê que ele fez um tratamento continuado e metódico de uma questão desde os seus fundamentos até suas consequências últimas, tá certo? E que seria muito difícil ele fazer isso se não tivesse uma dedicação continuada quer dizer, nós não temos não sei historicamente como ele compôs as obras, mas seria muito difícil fazer uma coisa tão continuada, tão ordenada, tão linear como ele fez, se o próprio trabalho não fosse linear. Parece que Kant também, quando a gente lê o Kant, a gente tem a impressão de que ele dá uma dedicação específica a um determinado assunto até terminar aquilo, né? Até chegar a conclusões e poder escrever algo a respeito. Mas tem outros filósofos que são anárquicos, por assim dizer, como Leibniz. Né? Leibniz tratava de 1000 assuntos no mesmo dia, cada um pouquinho, tomava umas notas, mudava de assunto. Né? Eu não sei se eu citei aqui o caso
Sir Richard Burton, o geógrafo, que ele tinha 16 mesas no escritório dele, uma para cada assunto. Quer dizer, ele ficava 10 minutos aqui, cansava, ele pular para outro, para outro, para outro, para outro, e acabou terminando, né, vários livros notáveis. Né? Eu acho que isso é caracterológico, acho que as pessoas são assim. Tenta dos dois jeitos para ver onde é que você rende mais. Né? Ele diz, quanto ao tipo. Aqui isso é problema. Quanto ao tipo que necessita de longa e ininterrupta concentração, como ele pode desenvolver uma atividade intelectual quando está submetido às exigências de um meio altamente dissipador e ainda tem as responsabilidades e exigências inerentes de um pai de família? Fala a resposta: eu não sei. Você tem um problema aí. Né? Mas eu acho que talvez seja possível você isolar certas horas, tá certo? E dizer, não falem comigo. Né? Eu me lembro do meu amigo Otto, quando teve que fazer um vestibular, ele se trancou num quarto durante 3 meses e nós não vimos o Otto por 3 meses. Ele passava comida assim pela porta, ele não dava nem bom dia. Né? Então tem pessoas que são assim. Talvez você possa fazer isso, você explica lá para sua mulher, para seus filhos, fala, olha, tem umas horas aqui que não pode falar comigo, entendeu? Eu inexisto durante esse período. Né? E outra coisa, eu acho que hoje em dia as famílias elas são muito exigentes, elas requerem atenção demais, você está entendendo? Eu não vejo que vantagem tem criança do pai ficar prestando atenção nela o tempo todo. Né? Eu acho que deixa a criança cuidando da vida dela, você fica lá no seu canto. Se ela precisar de alguma coisa, ela vem e fala. Eu acho que isso é até melhor para a educação das crianças. Tem aqui a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira sobre o filme Matrix, mas eu não consigo lembrar direito os pedaços do filme, então não vou entrar nisso porque só vou falar besteira. A Humberto Campolina. Tem assistido com interesse e atenção a polêmica no fórum a respeito de Wittgenstein. Com o maior respeito aos debatedores, que para as pessoas informadas e inteligentes, sem me atrever a entrar no mérito das questões debatidas, sempre que leio os posts não consigo evitar a impressão de que ali está uma mixórdia de jogos de linguagens, mas sem sombra de dúvida. Eu não quis mexer neste assunto. Nós não estamos estudando o Wittgenstein. Isso é importantíssimo. Né? Essa discussão surgiu como uma coisa paralela, que ela não pode ser ignorada e também não se pode dar atenção demais a ela, porque afinal de contas é uma discussão em torno da interpretação de um autor, e esse autor não é objeto do nosso estudo, nós estamos falando de outra coisa. Então nós podemos até deixar isso entre parênteses. Olha, a questão que apareceu foi colocada assim, 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 e um dia talvez tratemos disso. Né? Curioso é o fato que eu tenho a sensação bem parecida quando ouço ou leio um lacaniano. Também Lacan formulou uma crítica geral à modernidade e ao código cartesiano em particular, e é considerado um dos fundadores da chamada pós-modernidade. Outra semelhança, como Wittgenstein, o francês Lacan, sabendo ou não, usava em sua composição algumas tintas kantianas, por exemplo, dividir o mundo entre o simbólico e o imaginário real, este último absolutamente incognoscível. Por último, um depoimento. Olha, em tudo isso, aqueles que são cristãos, eles têm já, vamos dizer, uma norma ditada pelo próprio Jesus Cristo, e essa norma pode te orientar. Diz que quem não junta comigo separa. Quer dizer, onde o sujeito está querendo dizer, olha, aqui tem o limite do cognoscível, lá está o incognoscível e inefável, já veio com conversa que não... Mas que incognoscível, que inefável, meu Deus do céu. Hã? O próprio Deus, ele tem em si elementos incognoscíveis, mas ele não é totalmente incognoscível, senão nós jamais teríamos ouvido falar dele. Quer dizer, a presença de Deus no mundo é uma coisa óbvia, patente, atestada. Atestada pelos milagres, atestada pelo Evangelho, atestada pelas vidas dos santos, atestados por esses fenômenos de ressurreição, atestado por milhões de coisas. Então por que eu vou ficar falando do incognoscível, meu Deus do céu? Além do mais, não há limites para o que você pode ficar sabendo de Deus. Não há limites. Sempre haverá um resíduo, mas onde termina o cognoscível, onde começa esse resíduo? Quem determina isso é Deus, meu filho, não é você. Então eu digo, testa o próprio Deus. Faça perguntas para ele. Se as perguntas forem sinceras, e se ele julgar que vai ser bom para você saber isso, ele vai te contar coisas do Arco da Velha. Não, você vê esse negócio da imortalidade, ele não contou isso para mim, que sou um idiota? Contou, então por que não pode contar as coisas para você também? Você pode descobrir muita coisa. Então, essa história de inefável é frescura, tá entendendo? Deus não é inefável, Deus é santo. Isso é importantíssimo. Leia os trechos de Dom Columba Marmion, grande escritor sacro do século XX, sobre o que é a santidade de Deus. Então você vai ver que diferença que é
Deus ser santo e Deus ser inefável. Né? Então, inefável é o que é indizível. Eu digo, mas se é indizível, por que ele manda tanta gente falar dele, pô? Você vê os profetas, os santos, os teólogos, todo mundo falando de Deus aí. E é inefável. É inefável em teoria, meu filho. Mas na prática, acaba se falando muita coisa e muita coisa está certa. O próprio Evangelho está aí. Agora, se você não tem prática de nada disso e você vai tentar descobrir isso aí por meio da mera análise teórica das propriedades da linguagem, você está perdendo seu tempo. Você prova, a partir de certas premissas abstratas, você conclui que certa coisa é impossível, embora todo mundo saiba que essa coisa está acontecendo. Então, para que serve isso? Esses limites teóricos da linguagem, para que serve isso? Você, na verdade, é o seguinte, nós não sabemos onde estão esses limites. Nós dizemos que a linguagem é limitada empiricamente, não teoricamente. Hein? Quer dizer, a capacidade que o ser humano tem de dizer as coisas, ela não cessou de aumentar desde o tempo do homem neandertal. Hein? O que era indizível torna-se dizível. Os poetas, os profetas, os santos, os teólogos, os filósofos existem para isso, meu Deus do céu. Então, não é possível fixar os limites do dizível. Não é possível. Não é possível. Não, nós não sabemos. Isso é um fator meramente empírico. Por exemplo, a minha linguagem tem um limite. Tem. A hora que eu morrer, eu não vou falar mais nada. Isso eu prometo para vocês. Hã? Então, a não ser que eu volte. Alguém me convoca aí. Espero que não, hein? Não vai me convocar em sessão espírita que eu não vou lá não. Mas, né? Então, tem um limite. Chega uma hora que você para de falar porque você não está mais aí. Mas eu não conheço outro limite. Quando você vê, por exemplo, estuda um pouco a poesia, você vê o que esses caras chegaram a exprimir e que era totalmente inexprimível 1 ou 2 gerações atrás, é uma monstruosidade. Né? E isso é a realidade da linguagem, não o que Wittgenstein pensa dela. Wittgenstein não tem nem sequer cultura para tratar desse assunto. Quando aquelas coisas que ele fala sobre religião, mostra que ele não leu nada. Ele pegou, leu algum livrinho muito chinfrim de budismo e começou lá a fazer meditação, tá entendendo? Não chegou a nada, falou, é inefável. É? Então, o trabalho do Wittgenstein, como desse camarada, é o mesmo do Kant, ele quer traçar limites, falando daqui para lá só tem o inefável. E o inefável, evidentemente, é ele mesmo. Então, olha, você me pede para fazer a comparação entre os dois autores, o Wittgenstein e o Lacan, mas você já fez, e você acertou na mosca, é exatamente isso, é um kantismo disfarçado, pior. O Wittgenstein não é nem o Kant, ele é o Hume. Né? Ele quer, vamos dizer, daqui para lá nós só podemos ter a fé irracional. Hume não era contra a fé irracional, ele era até a favor. Tá certo? Mas por que eu preciso saber por fé irracional uma coisa que uma outra pessoa pode me demonstrar, me explicar e até testar experimentalmente, como por exemplo essa questão da imortalidade. Note bem que em toda a questão da imortalidade vigora, né, o princípio que em lógica se chamou exemplum in contrarium. Quando existe uma norma geral, basta um exemplo contrário para que a norma caia inteirinha. Como dizia William James, basta você me mostrar um único corvo branco para eu saber que nem todos os corvos são pretos. Então, no caso, vamos dizer, não se trata de provar a imortalidade, porque o conceito de imortalidade ele é complexo e não tem muito sentido você querer prová-lo. O que você tem que, quem tem que provar alguma coisa é o outro lado. Você que tem que me provar a mortalidade absoluta e a limitação total do ser humano vamos dizer, às fronteiras do corpo físico. Você que tem que provar isso. Por quê? A crença na imortalidade é universal. Existem, por exemplo, os estudos feitos por Fraser. Fraser não acreditava em nada, ele era meio ateu. Não formalmente ateu, mas ateu no fim das contas. E o que ele coletou de documentos sobre a crença na imortalidade no mundo é uma grandeza. Outro, Erwin Rodak, fez o estudo Psique, né, sobre o conhecimento da imortalidade na Grécia. Existem vários livros clássicos de historiadores, antropólogos, que atestaram que isso aí é universal. Bom, se você contesta uma crença universal, meu filho, é você que tem que dar as provas, não é a crença universal. Então, nesse sentido, vamos dizer, a crença na mortalidade absoluta, a crença nos limites corporais como determinantes do ser humano, essa já está totalmente desmoralizada, já acabou. Não se pode mais falar disso. Quem quer que venha com essa conversa é um bobão. Então, para mim,
todos esses camaradas que opinam nessas coisas, sem nem sequer averiguar qual é a bibliografia existente a respeito, não tem nada. O que tem Stephen Hawking a falar sobre isso? Nada, mas absolutamente nada. Mesmo porque o Stephen Hawking ele fala uma coisa um dia, fala outro, no outro dia. Um dia ele está lá entusiasmado com doutrinas hindus, no outro dia ele diz que isso é tudo uma besteira. Um dia ele diz que Deus criou o mundo, fala, não, agora Deus não criou mais o mundo. Fala, por que temos que prestar atenção nesse homem só porque é um físico? Meu Deus do céu. Então, vamos dizer, esta arrogância de autoridade dos cientistas naturais para falar sobre todas as coisas, isso tem que acabar. Quer dizer, o trato dessas questões metafísicas, teológicas, etc., exige um treino altamente especializado, difícil de adquirir. Não é porque o sujeito tirou o diploma de física ou de botânica que ele pode opinar sobre isso. Então, você vê, filosoficamente, esses argumentos todos são pueris, são uma bobagem. Tá certo? E, experimentalmente, fala, bom, já está provado que existe atividade consciente humana sem a presença do corpo. Isso está provado definitivamente. Alguma atividade. Quanto tempo ela dura? 2 minutos, 5 minutos? Eu não sei. Mas está provado que quando o corpo mora, tem algo que não mora. Algo que permanece consciente e que, então, é uma consciência não cerebral. Você não pode dizer fora do cérebro, porque enquanto você tem cérebro, ela já está funcionando. Então, ela abrange e transcende o cérebro. Então, muito bem. Eu acho que por hoje é só isso. Até semana que vem. Muito obrigado.